Bom dia, manhã de 9 de julho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 921. Estamos vendo agora dificuldades no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 2, versículo 26, lemos assim: Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Como é que é? Entrou no tempo de Abiatar. Mas quando lemos em 1 Samuel 21, verso 1 a 6, vemos que o sumo sacerdote era Aimeleque, que é pai de Abiatar. Então, quem era de fato o sumo sacerdote quando Davi comeu os pães da proposição? Era Abiatar ou Aimeleque? Vamos à solução dessa dificuldade. Marcos 2, verso 26, cita Jesus, que pergunta aos seus ouvintes se nunca haviam lido a respeito do que fizera Davi, quando ele e seus homens estavam com fome e entraram no santuário em Nobe e ali pediram comida no templo de Abiatar, o sumo sacerdote. 1 Samuel 21, verso 1 a 6. No entanto, foi com Aimeleque, pai de Abiatar, que o filho de Jessé se encantou e que esse era realmente o sacrificador mor por ocasião desse episódio. Será que teria Jesus errado ao referir-se a quem não era o sumo sacerdote? Vamos à solução disso. Um exame cuidadoso de Marcos 2, verso 26, revela que Cristo não deu a entender que Abiatar já era o sumo sacerdote na época da visita de Davi. Mas o Senhor disse apenas o seguinte: Epi Abiatar archieros, que significa no tempo de Abiatar, o sumo sacerdote. Aconteceria que o sanguinário rei Saul massacraria Aimeleque de toda a comunidade de sacerdotes em Nobe, pelas mãos de Doeg, o Edomita. 1 Samuel 22, 18 e 19. E Abiatar, o seu filho, foi o único que teve a felicidade de escapar. Ele fugiu a fim de unir-se a Davi, no verso de 1 Samuel 22, 20, e servir como seu sacerdote durante todos os anos de peregrinação e exílio do futuro rei. Era natural que Davi o nomeasse sumo sacerdote depois de o guerreiro tornar-se governante. Abiatar dividiu o sacerdócio com Zadok, que fora nomeado por Saul até a morte de Davi. Em tais circunstâncias, era perfeitamente adequado referir-se a ele como sumo sacerdote, ainda que essa nomeação chegou tardiamente, após o incidente de Nobe. Assim como teria sido próprio iniciar uma história dizendo: quando o rei Davi era um pastorzinho, embora na verdade ele não fosse o monarca, na época em que trabalhava como pastor de ovelhas, mas mais tarde se tornou rei. A mesma coisa acontece com Abiatar. De acordo com W.F. Arnott e F.W. Gringer, no seu comentário Greek Lexicon do Novo Testamento, da Chicago, Universidade de Chicago, de 1957, na página 286, epi, como genitivo, significa simplesmente no tempo de. E esse é o sentido que se aplica em Marcos 2,26. A mesma construção de Atos 11:28, nos dias de Cláudio.
E Hebreus 1:2, nesses últimos dias, escatou, tom, emeron, tutom. O episódio aconteceu nos dias de Abiatar. Não só ele estava vivo como presente quando o morticínio aconteceu, e logo depois tornou-se o sumo sacerdote, pelo fato de Saul ter assassinado seu pai Aimeleque. Se as palavras de Jesus forem interpretadas da maneira que o Senhor as tinha em mente, não existe absolutamente discrepância alguma com esse fato histórico, pois Abiatar tornou-se o sumo sacerdote, principalmente com a morte de seu pai Aimeleque. Muito bem, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist, ali você vai encontrar um total de 265 pastas com mais de 8.050 vídeos para você. Divulgue esse canal, fale para os seus amigos, familiares, e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.